Galera do canal do Rockston, satisfação estar de volta com vocês para a gente falar sobre essa espetacular vitória do Ceará contra o Palmeiras, na largada das duas equipes no Campeonato Brasileiro. 3-2 para o Vozão, jogando lá no Allianz Parque. Para muita gente que achava que o Palmeiras ia ganhar essa fácil, né? Não foi bem assim. E acredito que é o Ceará que mostrou atitude, e é esse tipo de Ceará que a galera do Vozão quer ver mais vezes. Se pudesse ver sempre todo jogo, seria bem melhor, né? Mas a gente acredita que é impossível também atuar dessa forma todas as partidas. Mas a maioria dos jogos pode sim, da temporada. A temporada que tem os jogos mais importantes começam a partir de agora, com a disputa do Campeonato Brasileiro e com a disputa da Sul-Americana. Jogos mais difíceis e mais importantes nessa temporada. A Copa do Brasil já tinha começado para o Ceará, vai tentar dar uma continuidade. O Ceará também tem um know-how na disputa dessa competição. Já chegou numa semifinal duas vezes, já chegou numa final uma vez, então ele briga por isso também. Mas acredito que o principal objetivo, a principal competição para o Ceará tem que ser o Campeonato Brasileiro. Através dele, o time consegue arranjar novas parcerias, melhorar sua estrutura, consequentemente participar de competições importantes, sul-americana, que ainda não é, digamos assim, a prioridade do Ceará. A prioridade do Ceará é fazer um Campeonato Brasileiro bom para tentar chegar no Libertadores, e aí vai ganhando mais know-how, vai se firmando na Série A do Campeonato Brasileiro por muito mais tempo e aí vão aparecendo, né, novas parcerias, vai ter a condição de fazer um bom time. Aí lá para frente é que de repente, num futuro não muito distante, o time possa priorizar uma competição internacional. No momento eu vejo ainda o Ceará, o próprio Fortaleza, o rival dele, ainda priorizando o Campeonato Brasileiro. A largada foi excepcional, né? Vencendo o Palmeiras, o campeão paulista, o Palmeiras que vem embalado aí por esse título, no qual o Abel Ferreira, o treinador, não havia conquistado ainda. Duas Libertadores, e largou bem na Libertadores, vencendo o Deportivo Táchira por 4-0 lá na Venezuela, apesar de não ter utilizado os principais jogadores que ficaram se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Abel não conquistou ainda, no comando técnico, o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Então, é um objetivo deles também tentar conquistar o Brasileirão. Mas só que acabou dando errado. Enfrentaram o Ceará, que sabia o que fazia. Foi no jogo, não ficou perdido, não só se defendeu, atacou, agrediu, e até o fim do jogo deu muito trabalho para o Palmeiras. E é por isso que eu digo, a galera quer ver mais vezes o time com esse tipo de atitude, né? Que saiba o que está fazendo na hora de marcar. O Ceará encaixou a marcação muito rápido, muito cedo. O Palmeiras não esperava por isso, tentou ser protagonista e encontrou ali uma barreira quase intransponível com os três volantes, né? A insistência do Dorival com o Richard, com o Lindoso e com o Fernando Sobral. O Sobral com mais liberdade de encostar, às vezes o Richard ia também. Eu só discordo um pouco do Richard, né? Valeu pela experiência, talvez, do Dorival também conhecer o potencial do jogador, que já atuou no Atlético Paranaense, no Corinthians, no Fluminense. Mas eu vejo o Richardson nesse time encaixado ali com o Lindoso e com o Fernando Sobral. É um jogador talvez que o Dorival vai conhecer o potencial dele aos poucos. Mas é um jogador, para mim, com muito mais recursos técnicos do que o Richard e mais mobilidade para poder ser titular desse time do Ceará. Mas acredito que aos poucos o Dorival vai conhecer aí o futebol do Richardson, que já o torcedor do Ceará conhece já muito bem, né, sabe do potencial do jogador, que saiu para o futebol japonês e retornou agora para o time alvinegro, jogando bem, né? Tem entrado também no segundo tempo com o Dorival, e aos poucos ele vai mostrando ali também que tem capacidade de ser titular desse time. Mas como é que você vai reclamar de um time que vence o Palmeiras por 3-2? Realmente é complicado, não dá para reclamar, até pela atuação do time. Se o Ceará tivesse ficado acuado o jogo inteiro, se defendendo, o Palmeiras massacrando, atacando, não foi assim, né? O Ceará também saía para o jogo na boa, o Palmeiras atacava e permitia, dava espaços. E aí passou a brilhar a estrela do Mendonça, né? O colombiano talvez fez o melhor jogo, na minha opinião, com a camisa alvinegra. Foi muito decisivo no primeiro tempo, nas arrancadas, né? Responsável direto pelo primeiro gol, onde uma arrancada ali pela esquerda, nas costas do Marcos Rocha, acabou vencendo, ganhando na corrida, no cruzamento, a bola chegaria no Vina, né, que vem jogando com o Dorival como falso 9. Não deu muito certo no primeiro tempo contra o Independente, até o Zé Roberto entrou depois do intervalo, mas
Nessa partida, como o Palmeiras dava espaço, Juvina pôde explorar aquele espaço e iria fazer o gol no Ceará, mas o Jorge acabou interceptando de forma errada e marcando contra o primeiro gol do Ceará. Depois, o Palmeiras sentiu aí o gol, o Ceará continuou ali exercendo a forte marcação no lado mais perigoso do Palmeiras, que é pela direita do ataque, esquerda do Ceará, onde o Bruno Pacheco passou a duelar desde o primeiro tempo com o Dudu. Excelente jogador o Dudu, mas o Bruno Pacheco não deu mole para ele. Tanto que os jogadores ficaram cansados, ficaram exaustos no segundo tempo e tiveram que ser substituídos, né? Tanto o Abel como o Dorival tiveram que fazer substituições, tirando o Bruno Pacheco e o Dudu, porque os jogadores estavam ali exauridos devido ao forte duelo que empregaram ali na maior parte do primeiro tempo, né? O Palmeiras conseguiu ganhar alguns, mas o Ceará ganhou a maioria ali desse duelo ali pelo lado esquerdo da defesa do Ceará e direito do ataque do Palmeiras. O segundo gol veio também com Mendonça, né, premiado aí com mais com um gol, aliás, né, numa jogada também quase que individual. Né, nós tivemos a boa participação do Lima, que eu vinha também me perguntando por que o Lima era titular do Ceará, que ele não vinha atuando bem, mas não tenho que reclamar do Lima, muito esforçado, cumpriu bem o seu papel. Aliás, o time do Ceará todo, assim, sem exceção, foi muito bem nesse jogo. E é por isso que talvez a galera tenha ficado não só feliz, como tenho certeza que os alvinegros querem ver mais vezes, mais atuações do Ceará focado na partida, querendo vencer, buscando a vitória. E foi assim que o Ceará fez o tempo inteiro. Também destaco a participação do Nino Paraíba pela direita, é o titular absoluto, demorou a encaixar ali, o Michel acabou se contundindo e ele acabou sendo titular e vem jogando muito bem, apesar de ser veterano, 36 anos, mas parece que tem tudo para fazer aí uma boa temporada com a camisa do Ceará, né? Então, no segundo tempo, o Palmeiras foi para tudo ou nada, tentando diminuir, até conseguiu no primeiro tempo ainda, né, com o Zé Rafael, parecia que o Palmeiras ia, né, empatar e virar, e não foi. O Ceará conseguiu, não sentiu, diferente do Palmeiras, que sentiu os dois gols, o Ceará não sentiu, não se abateu e seguiu marcando. Aí no intervalo vieram as mudanças, o Palmeiras foi para tudo ou nada, mas o Ceará segurou a peteca e acabou fazendo o terceiro gol, né? Vieram as substituições, entraram alguns jogadores ali que conseguiram entrar bem. O Eric entrou super bem, há muito tempo também não fazia uma boa atuação, acredito que uma das melhores atuações também do Eric, que teve tudo para fazer um golaço, talvez um dos mais bonitos desse início de Campeonato Brasileiro, mas acabou contando, deixou dois defensores do Palmeiras no chão, acabou contando com a perícia e a boa fase do goleiro Everton, goleiro de seleção brasileira, evitou que seria ali um golaço do Eric, né? E àquela altura mataria, fecharia ali o caixão do Palmeiras. Com o golaço daqui, acho que não ia ter como o Palmeiras buscar forças para se recuperar. Entrou o Giovani, esse entrou mais discreto, né? Mas conseguiu ajudar ali pela esquerda, como eu falei. O jogador Bruno Pacheco estava muito cansado, então o Giovani acabou entrando naquele setor, não comprometeu. O Richarlison entrou muito bem, segurando a peteca ali na marcação, também fazendo um bom trabalho de transição. O Gabriel Lacerda, o zagueiro, também entrou no posto do Luiz Otávio, que acabou se sentindo mal. E também, toda vida que entra, a gente sabe que é um atleta que tem potencial para dar conta do recado. E a surpresa foi o Lucas Ribeiro, né, que é um jogador muito cobrado pela torcida do Ceará, que já entrou de zagueiro, foi mal em alguns jogos, já saiu vaiado de campo. Dessa vez entrou cumprindo uma outra função, como se fosse um volante, que também joga por ali. E acabou fazendo um gol, né, fazendo o terceiro gol do Ceará, né, onde ninguém talvez acreditasse que o Ceará jogaria de uma forma mais conservadora, mas o Ceará ainda conseguiu, né, realizar bons contra-ataques, e numa dessas o Lucas Ribeiro acabou fazendo o terceiro gol do Ceará. Depois o Palmeiras diminuiria de pênalti com o Gustavo Gomes, né, até uma polêmica na penalidade, o VAR foi acionado, e a arbitragem foi um caso à parte, foi um caso que não agradou ninguém, né? O próprio Ceará, através do presidente Robson de Castro, está entrando com uma representação na CBF, pedindo para que esse árbitro não apitasse mais o jogo do Ceará, né? Lamentável mesmo, a arbitragem, ele deixou os jogadores tomar conta do jogo, incrível, né? É a maior autoridade do jogo e acabou aí deixando os atletas, né, tomarem conta da partida. O jogador sabe, né, em campo ali, quando o árbitro é fraco, e ele foi fraco mesmo disciplinarmente, deixou os jogadores tomarem conta, né? O Palmeiras também reclamou muito. Não é fácil também você apitar um jogo, também não estou querendo defender o árbitro, porque ele é a autoridade máxima do jogo. Mas o Abel Ferreira ali enchendo o saco toda hora,
né? E tanto que na hora da marcação da penalidade, quando o juiz foi consultar o VAR, ele acabou saindo e entrou no túnel. Todo mundo achou esquisito porque que ele fez aquilo, aquele tipo de comportamento do Abel, e na coletiva de imprensa ele veio falar que justificou que se não tivesse ido para o túnel, poderia ter sido expulso. Incrível como ele não consegue se controlar. Isso é ruim para ele, é ruim para o Palmeiras. Mas a arbitragem tem que coibir esse tipo de comportamento. Ele não pode querer apitar o jogo, não pode querer mandar. Talvez por isso, esse tipo de comportamento faz com que o Ceará entre com essa representação contra a arbitragem, que realmente foi muito mal e deve ser queimado, deve deixar de apitar alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará agora vai para um desafio internacional, né? O segundo jogo da Copa Sul-Americana vai para a Venezuela enfrentar o La Guaira na terça-feira, com muito mais confiança de buscar um resultado positivo. São 2 jogos pela Sul-Americana fora, contra o La Guaira e contra o General Cabadeiro, onde a gente imagina que o Ceará pode sim trazer bons resultados. Afinal, eu considero essas 2 equipes ali correndo por fora para disputar essa vaga, que está entre Ceará e, teoricamente, Independente, que é um time que perdeu na primeira rodada, mas tem tudo para buscar uma recuperação pela história que ele construiu já ao entorno das competições sul-americanas. Mas o Ceará tem potencial para chegar lá. Tentar buscar esse bom resultado fora, vai enfrentar esses adversários também na sequência jogando no Castelão e poder encaminhar a sua classificação. Boa estreia do Vozão e a gente espera que mantenha essa atitude mais vezes para buscar resultados importantes. Se inscreve no canal, curte os nossos vídeos, espalha para geral o canal do Rockstone.